Eu sou a professora Giane e nesse vídeo a gente vai conversar sobre química. Química. Cansei, pessoal. Não aguento mais falar de regras normativas, gramaticais. Fiquei cansada, queria fazer algo diferente, queria dar uma inovada aqui pra vocês também. Então eu trouxe hoje um conteúdo químico pra gente conversar. E eu trouxe ali alguns elementos, algumas ligações. A gente vai observar, por exemplo, que o carbono, ele faz ligações duplas com o oxigênio. A gente vai observar que o nitrogênio, ele faz ligação tripla com o nitrogênio, e o hidrogênio, no entanto, faz ligação simples. Então, o que a gente consegue perceber? Que os elementos da natureza, eles estabelecem diferentes tipos de ligações, dependendo, por exemplo, da quantidade de elétrons que eles têm aí. Então, as ligações são diferentes, porque tem naturezas diferentes, e o que a gente consegue perceber, por exemplo, é que aqui no caso do nitrogênio, ele estabelece o triplo de ligação do que o hidrogênio. Ele faz o triplo de ligação do que o hidrogênio faz. E é claro que, na verdade, o vídeo é sim sobre regra gramatical. Desculpa se eu decepcionei. Imagino que vocês saibam, na verdade, o que eu tô fazendo aqui, por que eu trouxe a química pra vocês. Agradeço a minha irmã Andressa pela ajuda da química, então precisei recorrer a ela. Porque vocês sabem que eu gosto de exemplos reais, eu não gosto de ficar inventando. Porque quando a gente inventa não tem muito sentido, né? Vou analisar uma coisa aqui inventada, você não vai trombar com isso na realidade, a gente vai ficar falando sobre o nada. Então eu acho interessante trazer coisas reais, aquilo que realmente circula na vida de vocês. Como eu sei que muito do nosso público é um público vestibulando, vocês estão sempre aí dando de cara com a química, né? Queiram ou não, gostem ou não. E caso você não seja vestibulando, que eu também sei que tem gente bastante assim da minha idade, um pouquinho a mais que costuma assistir o canal, e agradeço também a todos vocês, o que acontece? Vocês já passaram por isso, né? Então é legal a gente lembrar, nossa, já aprendi isso um dia, eu fiquei assim, nossa, um dia porque eu tive que dar uma reestudada, né? Pra fazer um exemplo tão simples, tive que dar uma reestudada, reentender alguns conceitos, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu já fiz isso um dia da minha vida quase o dia inteiro. Por quê? Né? Pra quê? Mas é interessante, a gente sabe o que é, e vamos focar aqui na aula de português, então, numerais multiplicativos. Hoje já vamos voltar pra química, né? Daqui a pouco a gente vai refletir sobre isso aí. E o que eu queria lembrar com vocês, o que a gente já sabe, né? Lembrar, né? O que a gente já sabe sobre os numerais multiplicativos? Primeiro, que eles indicam quantidade, assim como os cardinais, assim como os fracionários. E por que então eles não chamam nem cardinais nem fracionários? Eles recebem um outro nome? Porque tem uma diferença entre eles. Também, assim como os fracionários indicam uma operação matemática, mas dessa vez a operação, vamos dizer assim, oposta à operação de multiplicação. Mas não é qualquer multiplicação, é uma multiplicação, aumento proporcional. Gente, o que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu digo que eu comi o dobro de pizza do que o meu marido comeu, se ele comeu um pedaço de pizza, eu comi 2 pedaços de pizza. Eu comi aquele pedaço, não aquele que ele comeu, porque o que ele comeu, obviamente, ele comeu, mas um pedaço do mesmo tamanho que ele comeu e outro pedaço do mesmo tamanho que ele comeu. Então, eu comi 2 vezes o que ele comeu. Se ele comeu 2 pedaços de pizza, eu comi 4 pedaços de pizza, porque eu tenho aquela porção e aquela porção que eu defini, ela vai ser aumentada, ela vai ser repetida. Então, é um aumento proporcional, tá bom? E a gente vai falar nesse vídeo de nomenclatura e de flexão. Então, para começar a falar da nomenclatura, eu trouxe para vocês essa tabelinha. O que a gente consegue ver nessa tabelinha aí de numerais multiplicativos? A gente consegue perceber que, falando bem francamente, a gente só vai utilizar os primeiros numerais. A gente não vai usar toda essa lista aí. Por que que não? Porque, por exemplo, quando eu digo que um engenheiro ganha 6 vezes mais do que um professor, já não é verdade? Honestamente, dessa vez o exemplo é assim. Fictício. Eu não fui pesquisar exatamente o piso salarial, essa conta não bate se você for ver aquilo que é oficial, mas na realidade a gente sabe que é bem diferente do que é o ideal, né? Então sim, é muito possível que nós tenhamos, e nós realmente temos, professores que ganham 1/6, né? Isso aí seria aula de fracionário, né? Então deixa eu mudar. Engenheiros que ganham 6 vezes o que professores ganham. Agora, observe o que eu falei, engenheiros que ganham 6 vezes o que professores ganham. Eu não falei engenheiros que ganham o sexto do que professores ganham. Por que eu não falei assim? Porque não é assim que a gente fala. Dificilmente eu falaria assim, nossa, ele ganha o quíntuplo do que você. A gente fala, nossa, ele ganha 5 vezes o que você ganha. Então a gente acaba na língua usando os primeiros numerais multiplicativos e após alguns, a partir aí do quarto, quinto, a gente já vai utilizar o número cardinal, mas a palavra vezes. Então, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Claro que não é uma regra, mas é o que acaba acontecendo. Não seria regra no sentido de regular, é o que mais acontece. Tá bom? E aí? O que a gente vai falar mais nessa nomenclatura? Vamos falar de exemplo, vamos voltar para nossa química. Quando eu falei ali da nossa química, o que eu falei? Nossa, química, né? Ficou apropriado assim, né? Eu disse que o carbono, ele faz duplas ligações, faz ligações duplas com oxigênio. Bom, se o carbono faz ligações duplas,
Veja que dupla aí está caracterizando ligações. Ligações é o substantivo, né? As ligações. Duplas é um numeral multiplicativo, mas veja que ele está caracterizando, é uma característica, é o tipo de ligação que estabelece. Então, o numeral ele não vai só indicar um número, ele vai funcionar como adjetivo, porque ele dá uma característica para a palavra. E você precisa saber que quando o numeral funciona como adjetivo, quando ele dá uma característica, você vai lembrar da aula de adjetivo, ele vai flexionar, porque o adjetivo precisa concordar com aquilo com o qual ele caracteriza, ao qual ele está caracterizando, tá bom? Então tem que haver essa concordância e por isso vai ter flexão de gênero e flexão de número. Por que eu estou frisando isso do adjetivo? Porque o numeral ele também pode exercer a função de substantivo. Por exemplo, no outro caso, quando eu falei que o nitrogênio faz o triplo de ligações do que o nitrogênio faz. Então, o nitrogênio faz o triplo do que o hidrogênio faz. Então, o nitrogênio faz 3, o hidrogênio faz 1. Então, quando eu tenho aí esse o triplo, veja que o triplo recebe aí o artigo. Então, eu tenho um substantivo. O triplo está funcionando como substantivo e quando funciona como substantivo, neste caso, não haverá flexão para os numerais, tá bom? Então, numerais, quando funcionam como adjetivo, eles flexionam em gênero e número, concordando com a palavra a qual eles se referem. Numerais multiplicativos, quando exercem a função de substantivo, eles não vão flexionar, tá bom? E aí eles têm uma estrutura própria, eles vão receber o artigo, aí depois vem o numeral e na sequência tem a palavrinha de. Por quê? Porque eu preciso especificar, né? Porque o triplo lembra 3 vezes. 3 vezes o quê? 3 vezes as ligações. Então, se um faz uma ligação, outro faz 3 vezes esse número, tá bom? 3 vezes as ligações, eu vou ter essa especificação. Não é tão simples. Não que não seja simples, é simples, mas assim, o que acontece com os numerais multiplicativos? O que acaba gerando algumas confusões? Na verdade, porque a gente tem muitos tipos de numerais multiplicativos. Eu vou colocar, inclusive, para vocês uma tabela aqui. Essa tabela vocês podem salvar, vocês podem observar, vocês podem decorar, vocês podem me questionar, o que vocês preferirem. E o que a gente vai observar nessa tabela? Que nós temos vários tipos de numerais. Então, por exemplo, quando eu tenho ali o numeral em português, em português, não todos são em português, desculpa, quando eu tenho o numeral 2, eu tenho 3 formas para 2. Eu tenho a forma duplo, dobro e dúplice. A forma duplo, no caso do numeral 2, a forma dupla ela sempre vai ser adjetivo. Então, ela sempre vai flexionar com a palavra com a qual ela está se referindo. Agora, quando eu tenho ali a palavra dobro, ela sempre vai funcionar como substantivo. Então, ela nunca vai flexionar. Nunca nessa regra da gramática, normativa, prescritiva, do mundo ideal, tá bom? Agora, no caso dos outros números, veja que, por exemplo, no 3 eu tenho só o triplo, eu tenho o triplo e tríplice. Tríplice sempre vai funcionar, assim como dúplice, como adjetivo, mas só vai flexionar em número. Por quê? Porque não faz sentido eu falar dupliçar, porque não é exatamente uma palavra masculina, é uma palavra neutra. Então, só vai flexionar no número, tá bom? Se for plural ou se for singular, aí vai ter duas formas. E aí, eu tenho a sequência ali, triplo, quádruplo, quíntuplo, blá, blá, blá. Essa sequência, eu só tenho um, né? Então, para 4, eu tenho quádruplo e quádruplo, é a mesma palavra. Então, ela pode, a mesma palavra, ora funcionar como adjetivo e ora como substantivo. Por isso que gera algumas confusões, porque alguns numerais são sempre adjetivos, outros numerais são sempre substantivos, outros numerais podem ser uma coisa, depois outra coisa, dependendo do contexto, e dependendo do que eles forem em cada contexto, é que eles vão ou não flexionar, então vira uma confusão. Não fiquem confusos, vocês sabem usar a língua. Então, vocês vão observar ali, né? Tá se referindo a algum elemento? Se tá se referindo, vai concordar. Não precisa fazer toda essa análise, não precisa classificar aí adjetivo, né? Adjetivo, numeral multiplicativo. Você vai observar, tá funcionando ali como sujeito? Ah, então vai flexionar, né? Tá recebendo um artigo na frente? Então, não vai flexionar, tá bom? Então, aliás, como sujeito não vai flexionar, né? Porque geralmente o sujeito é o substantivo, aí nesse caso não flexiona, como o caso do triplo. Então, o triplo que eu disse pra vocês, né? O triplo de ligações, aqui eu tenho um substantivo, não flexiona. Agora, se eu falar um salto triplo, veja que no caso do salto, ela funciona como adjetivo, ela flexionaria. Entendido? Parece que ficou confuso, né? Então, o que vocês têm que guardar? Que numerais multiplicativos podem funcionar como substantivo ou adjetivo. Quando funcionam como adjetivo, eles vão flexionar. Como substantivo, eles não vão flexionar. Aí você fala assim, Jane, tá, entendi. E você disse que para a palavra 2, você tem a palavra dobro e você tem a palavra duplo, e nesse caso específico, uma vai ser substantivo, outra adjetivo, e no caso duplo vai ser sempre adjetivo, sempre flexionar, certo? Certo. Mas a minha professora de português, lá na minha sala de aula, ela sempre fala assim, quando ela permite que a gente faça trabalhos e provas em dupla, ela fala assim, essas duplinhas aí, ó, estão conversando muito. Quando ela diz, as duplinhas estão conversando muito, ou essas duplinhas, tanto faz, veja que duplinhas, além de estar flexionando, né, o que é normal, você falou que ela flexiona mesmo, mas ela está funcionando aqui como substantivo. E você disse que
O que você disse? O que eu disse? Que dupla não funciona como substantivo e que palavras numerais que funcionam como substantivo não flexionam. Então, nós temos aí duas incoerências, dois problemas. Não é um problema. O que a gente tem que aceitar? Que na língua a gente precisa aceitar as coisas como elas são. É o que eu sempre digo, a gente tem a norma, a gente tem o mundo ideal e a gente tem a realidade, o modo como a gente usa a língua. E às vezes a gente olha uma coisa e fala assim, mas isso aqui não entra na regra, a gente fica surtado, fica desesperado, porque não encaixa. Fiquem tranquilos, aceitem. O que acontece com a regra? A regra fixa. Em algum momento a pessoa vai sentar e vai olhar, a língua funciona assim, vai estabelecer, ou vai determinar, a língua tem que funcionar assim, vai estabelecer um conjunto de regras, vai fixar. A gente não vai fazer uma gramática nova todo ano, inclusive demora muito para que a gramática seja modificada. Então, o que acontece? A língua, imagina, a quantidade de brasileiros, e nem só de brasileiros, mas a quantidade de pessoas que falam português todo dia, o dia inteiro. Então, é claro que todo dia surgem ideias novas, surgem apropriações novas, surgem usos novos, sentidos novos. E a gramática não dá conta. Tem como todo dia a gramática fazer um levantamento de dados e se modificar. Então é natural que a língua real ela não se prenda à gramática. Por isso que a gente fala que tem que pensar nos usos. Ela não vai, a gente vai usar como parâmetro, com certeza, né? Porque tem que ter algum parâmetro também. Mas a gente não pode deixar que a língua se prenda, querer que a língua fique ali limitada à gramática. Isso não pode acontecer. Então a gente vai sempre analisar cada caso. Por isso que a gente fala da importância do contexto, da gramática contextualizada, analisar naquele caso que acontece. E quando você observa nesse caso, as duplas podem ficar quietinhas, as duplas estão conversando muito, de fato tem a dupla funcionando como um sujeito, funcionando como um substantivo. E quando ela funciona como substantivo, não pode flexionar? Quando é numeral multiplicativo, não pode flexionar, segundo a gramática normativa. Mas observe, nesse caso, é o numeral multiplicativo o sentido que está dando? Qual que é o sentido do numeral multiplicativo? É duas vezes, né? No caso da palavra dupla, né? Se for 3 é 3 vezes, 4 4 vezes. Então, se eu tenho ali dupla ligação, é porque eu tenho duas vezes a ligação. A pizza, duas vezes a pizza. Se eu tenho um duplo turno, então nessa época de coronavírus, muitas enfermeiras, muitos médicos estão fazendo turnos duplos. O que isso significa? Bom, significa que se eles trabalhavam, exemplo, 12 horas seguidas, agora eles trabalham duas vezes 12 horas seguidas, eles trabalham 24 horas seguidas. Então eu tenho isso também proporcional, como eu disse para vocês. Porém, quando eu falo duplas que estão conversando, eu não tenho duas vezes. O que eu tenho a ideia? Conjunto de duas pessoas. Então, uma dupla é um conjunto de duas pessoas. Isso é outra definição. Para a gramática, isso não é mais numeral multiplicativo, isso é numeral coletivo. No vídeo da semana que vem, assistam. Numeral coletivo. Numeral coletivo vai dizer que ali o dupla, a palavra dupla, inclusive daí não vai ser flexionada, vai ser sempre dupla. Ela é um substantivo, ela funciona como substantivo, ela indica conjunto de duas pessoas. Então já é outra classificação. Então é isso que a gente tem que ficar atento, não exatamente para a classificação, mas para os sentidos. Perceber que ali, apesar de eu ter duas pessoas, que a ideia de dois se mantém, eu não tenho duas vezes a mesma pessoa, por exemplo, eu tenho dois. E aí, voltando para o numeral multiplicativo, pensar também como esses significados não conseguem, como disse a gramática, não consegue limitar. Quando eu penso, por exemplo, em duplo sentido, eu falar essa palavra tem duplo sentido, aquela pessoa tem dupla personalidade, ela tem uma dupla vida. Nesse momento, quando eu falo de sentido, de pessoa, de personalidade, de novo, apesar de, nesse caso, ser o numeral multiplicativo, porque eu tenho a ideia de duas vezes, né? Duas vezes um sentido, duas vezes uma personalidade, eu não posso dizer que eu tenho exatamente aumento proporcional, como a pizza, que eu tenho uma porção igualzinha a outra, porque a personalidade, se eu tenho uma dupla personalidade, ela é justamente uma personalidade oposta, muito diferente. Se eu tenho uma vida dupla, é porque eu tenho vidas diferentes. Se eu tenho uma palavra com sentido duplo, é porque ela tem dois sentidos diferentes. Então, por mais que eu tenha a ideia do dois, a ideia do duas vezes, observe que eu não posso dizer com isso exatamente se é muito proporcional. Por quê? Porque eu não estou falando ali exatamente de números, no sentido de quantificação, né? O sentido eu não quantifico o sentido, eu posso quantificar dizendo que ele tem vários sentidos, 2 sentidos, 3 sentidos, mas não de dizer que um sentido é proporcional ao outro, entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, a língua, ela escapa essas regras. Claro que as regras fazem sentido, mas elas são parâmetros ideais. E a língua, graças a Deus, ela não é limitada. A gente está o tempo inteiro se apropriando, o tempo inteiro fazendo novidade. Então, o que vocês sempre têm que olhar é para o sentido que aquilo dá. Então, por exemplo, sentido duplo, você percebe que o duplo está ali caracterizando o sentido. Então, você vai saber intuitivamente que vai concordar, porque quando uma palavra caracteriza outra, ela concorda. Combinado? E para finalizar, a gente já falou de química, vamos falar de história, né? Onde você usa, por exemplo, a palavra tríplice? Porque eu disse para vocês, né, que a gente usa ali na tabelinha os primeiros elementos e o resto a gente acaba falando como vezes. E nesses primeiros elementos tinha o dúplice e o tríplice, que a gente acaba usando apenas em contextos muito específicos. Por exemplo, tríplice, na sua aula de história você vai aprender sobre a tríplice entente. O que é uma tríplice entente? É uma aliança, então, de 3 países, de 3 lugares. Então, peraí, se eu tenho a palavra tríplice, que significa 3, eu vou já saber em história, eu vou já lembrar que tem o número 3 envolvido. E também na sua vida.
Se você for mãe, um dia, ou enfim, pai, o que você vai saber? Que o seu filho ou filha vai ter que tomar a vacina da tríplice viral. E é legal você saber que tríplice tem a ver com 3, para que você saiba que quando o seu filho for tomar tríplice viral, tríplice de 3 vezes, viral de vírus. Ele vai estar ali colocando no corpinho dele, no organismo dele, 3 vírus diferentes. Provavelmente ele vai ficar bem chatinho no dia, porque são 3 vírus atuando, ainda que de modo atenuado, ainda que de modo morto, mas são ali, né? A gente tem, né? Obviamente, eles servem para isso, para atuar no corpinho da criança de modo muito baixo, de modo muito, como eu disse, atenuado, mas são 3 vírus. Então, é legal você saber isso, que em alguns contextos específicos a gente tem algumas palavras específicas e que, no geral, a gente vai usar algumas palavras aí num contexto mais cotidiano, o dobro, o triplo, o duplo e depois o resto a gente vai usar vezes. Tá bom, pessoal? Entendido? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham percebido como a língua realmente, a língua é muito rica, né? Como a gente o tempo inteiro está se apropriando dela. E 2, que vocês tenham percebido como a língua realmente está em todas as áreas, né? Não só a língua, mas eu digo essas apropriações que a gente faz. Então tá na química, tá na história, tá no cotidiano mesmo, tá bom?